Bem-vindos a hoje. Nós mergulhamos na figura icônica e bem complexa de Steve Jobs, cofundador da Apple. A trajetória dele, sabe, desde os primórdios na garagem até se tornar um verdadeiro titã da tecnologia, é marcada por uma intensidade muito singular. Analisando a história dele, a vida dele, surge uma questão central, né? A personalidade implacável do Jobs, sua obsessão quase maníaca por detalhes e o estilo de gestão dele, que era frequentemente conflituoso. Será que esses foram elementos, digamos, indispensáveis para a inovação disruptiva, aquela que realmente cria novos mercados, redefine tudo, e para o sucesso estrondoso da Apple? Ou, pelo contrário, essas características eram falhas significativas e o triunfo da empresa aconteceu apesar delas? Talvez até sendo limitado por essa abordagem em certos momentos, quem sabe? Nossa análise hoje parte do material que documenta a vida dele, os desafios, as conquistas. Eu vou defender a perspectiva de que a personalidade e a gestão de Jobs foram cruciais, talvez a espinha dorsal mesmo dos feitos extraordinários da Apple. E eu, por outro lado, apresentarei o contraponto. Quer dizer, embora a visão do Jobs fosse, sim, inegavelmente poderosa, o temperamento difícil dele representou um obstáculo considerável e, por vezes, bastante prejudicial. O sucesso da Apple, eu vou argumentar, é uma tapeçaria mais complexa, sabe? Tecida com muitos fios além da personalidade do Jobs, e que ocorreu muitas vezes apesar das arestas dele, e não unicamente por causa delas. Personalidade, mas sim a força motriz que impulsionou a Apple a patamares inéditos de inovação. A gente vê as raízes disso, por exemplo, na influência do pai adotivo dele, o Paul Jobs, cujo conselho "Make sure it's the best it can be, pay attention to every detail", ou seja, certifique-se de que seja o melhor possível, preste atenção a cada detalhe. Isso foi internalizado pelo Steve como um mantra. Isso ecoa na filosofia dele de que a busca pela grandeza não permite acomodação com o que é meramente bom. Nas palavras dele mesmo, "If you want to create something truly great, you can't settle for good enough". Quer dizer, se você quer criar algo verdadeiramente grande, não pode se contentar com o bom o suficiente. Essa busca incessante pela qualidade total era palpável, estética. Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works. Design não é só como algo parece ou se sente. Design é como funciona. Mesmo reconhecendo a dureza, há relatos no material-fonte de que his passion pushed them to achieve the impossible. A paixão deles os empurrava a alcançar o impossível. E, um ponto crucial, o retorno dele à Apple em 97 exemplifica isso. A capacidade de simplificar drasticamente a linha de produtos, cancelando projetos que não se alinhavam a uma visão focada, foi uma demonstração de liderança decisiva que ressuscitou a empresa. Essa intolerância com a mediocridade foi, para mim, o motor essencial. Entendo o seu argumento, sim. Mas a minha leitura dos mesmos fatos, ela me leva a uma conclusão diferente. Eu sustento que a personalidade do Jobs era, em muitos aspectos, profundamente problemática. Ela semeou conflitos que eram, frequentemente desnecessários e que causaram danos reais a relacionamentos profissionais e à própria estrutura da empresa. O sucesso da Apple, por mais espetacular que seja, aconteceu apesar dessa dificuldade inerente, sabe? Não podemos creditá-lo exclusivamente a ela. O material que a gente analisou fornece ampla sustentação para isso. Descrições como "not an easy person to work with", não era uma pessoa fácil de trabalhar, ou "difficult", difícil, "stubborn", teimoso, e "too controlling", muito controlador, são recorrentes. E não eram apenas percepções subjetivas, né? Elas tiveram consequências tangíveis, drásticas. Apple, em 1985, shockingly, they decided to remove him. Chocantemente, decidiram removê-lo. Isso não foi um acaso, foi o resultado direto de um estilo que se tornou insustentável para a organização naquele momento.
O próprio Jobs admitiu o impacto. Ele descreveu a demissão como devastadora, sentindo-se traído e humilhado. E a visão interna da equipe dele o caracterizava como blunt, direto, até rude, né? E impatient, impaciente. Levados ao extremo, como ele frequentemente fazia, esses traços criam um ambiente de trabalho, assim, potencialmente tóxico, minando a colaboração genuína, o moral da equipe. O sucesso veio sem dúvida, mas o custo humano foi alto. E talvez o caminho tenha sido mais árduo por causa dessas barreiras interpessoais. Entendo a ênfase na demissão de 85 como uma prova da dificuldade dele, mas talvez a interpretação possa ser outra. O próprio Jobs, olhando em retrospecto, classificou aquilo como a melhor coisa que já me aconteceu. Best thing that ever happened to me. Essa fase fora da Apple não foi um período de ostracismo, foi de intensa criatividade. Ele fundou a Next, uma empresa focada em computadores sofisticados, né, para os mercados educacional e empresarial, e talvez ainda mais importante, ele adquiriu e transformou a Pixar, que viria a ser pioneira, gigante da animação por computador. O ponto crucial é que, anos depois, quando a Apple estava numa crise profunda, a solução foi trazê-lo de volta através da aquisição da Next. Isso não demonstra justamente a singularidade dele, a necessidade da visão disruptiva dele, mesmo que ela colidisse com as estruturas corporativas mais convencionais. Aquele conflito original, lá em 85, talvez fosse menos uma falha pessoal intransponível e mais um sintoma de que ele desafiava o status quo, a mesmice que ele tanto criticava, e a estrutura da época simplesmente não estava preparada para absorver aquele nível de intensidade, de visão. O retorno triunfal dele pode ser visto sim como uma validação de que a abordagem dele, ainda que controversa, era o catalisador necessário para o tipo de inovação radical que só ele parecia capaz de instigar na Apple. Permita-me discordar um pouco dessa interpretação. A afirmação de que a demissão foi a melhor coisa soa muito como uma narrativa construída a posteriori, sabe? Uma forma compreensível, talvez, de ressignificar um evento traumático. Mas a realidade factual é que a demissão foi a consequência direta e, para muitos na época, previsível de um estímulo de gestão descrito como insustentável e excessivamente controlador, too controlling, como já mencionei. Não podemos simplesmente ignorar que a Apple continuou operando, lançando produtos, competindo no mercado por mais de uma década sem ele. A decisão de trazê-lo de volta em 97 não foi necessariamente um atestado de que o comportamento anterior dele estava correto ou era indispensável. Pode ter sido, sim, uma medida estratégica num momento de desespero financeiro, uma aposta na comprovada capacidade dele de visão de produto, mas também pode ter sido um reconhecimento de que o Jobs também havia evoluído. As experiências dele na Next, onde ele teve que construir algo do zero de novo, e na Pixar, onde ele lidou com uma cultura criativa bem diferente, podem tê-lo amadurecido. Foi a Apple, como organização, que tomou a decisão de convidá-lo a voltar, e não foi uma rendição incondicional à genialidade intocada dele, mas uma aposta calculada, talvez na esperança de que ele tivesse aprendido com os erros do passado. Reduzir esse retorno complexo a uma simples validação do estilo conflituoso inicial me parece simplificar demais a dinâmica corporativa e a própria jornada do Jobs. Sua análise é válida, sim. Porém, não podemos ignorar os resultados concretos que se seguiram ao retorno. O iMac de 98, ele não foi apenas um produto, foi um símbolo cultural, colorido, ousado, que efetivamente colocou a Apple de volta no mapa, por Apple Back on the Map. Em seguida veio o iPod, em 2001, que não apenas vendeu milhões, mas, revolucionou a indústria da música. O iPhone, em 2007, simplesmente redefiniu o conceito de telefone celular, de computação móvel, e o iPad, em 2010, criou uma categoria inteiramente nova de dispositivos. Esses produtos não foram meros sucessos comerciais, eles de fato mudaram o mundo. Essa intensidade toda, essa exigência implacável por simplicidade, por excelência, vamos lembrar da filosofia radical dele de focar em poucos produtos, focus on just a few products, eliminando o supérfluo. Isso não seria justamente o preço necessário para alcançar essa disrupção em série?
ele não estava só administrando uma empresa. Ele tinha a ambição declarada de deixar uma marca no universo. Put a dent in the universe. Talvez essa abordagem, por mais áspera que fosse para as pessoas envolvidas, fosse a única maneira de romper com o pensamento incremental e extrair aquele nível extraordinário de inovação, tanto das equipes dele quanto de si mesmo. Os resultados, na magnitude que tiveram, parecem justificar em grande medida os meios. Mas aí reside a questão central, não é? Os resultados justificam qualquer meio? E mais importante ainda, era essa abordagem específica, com seu conhecido custo humano, a única maneira de alcançar aqueles resultados? É inegável o impacto dos produtos, claro, mas eu questiono a inevitabilidade do método. Será que resultados similares ou talvez até inovações diferentes, mas igualmente valiosas, não poderiam ter emergido de uma liderança mais colaborativa? Menos desgastante. As descrições dele como intenso, impaciente, difícil, elas pintam um quadro de um ambiente onde, segundo relatos, o medo e a pressão eram ferramentas de gestão comuns. Isso é sustentável a longo prazo? Além disso, o próprio Jobs demonstrou uma capacidade notável de pragmatismo quando a situação exigia. Ao retornar à Apple em 97, no movimento surpreendente, ele anunciou uma parceria com a arquirrival Microsoft, justificando com um realismo direto. Se quisermos sobreviver, precisamos ser práticos. If we want to survive, we need to be practical. Isso não sugere que ele era capaz de adaptar seu estilo, que o confronto e a abrasividade não eram as únicas ferramentas no arsenal dele. Talvez as experiências fora da Apple, a necessidade de negociar parcerias na Next, de gerir a complexa dinâmica criativa da Pixar, tenham lhe ensinado, ainda que pela via mais dura, que a colaboração e a flexibilidade também eram caminhos viáveis. A busca pela excelência não precisa necessariamente ser sinônimo de um ambiente de trabalho brutal. Isso me leva a um contraponto importante. Será que é realmente possível dissociar o gênio visionário da personalidade dele, digamos, idiosincrática? A clareza de visão do Jobs era objetivamente extraordinária, desde a ambição juvenil dele de mudar o mundo, passando pela filosofia de criar tecnologia human-centered, centrada no ser humano, que deveria se tornar quase invisível de tão intuitiva, até a capacidade quase mística dele de conectar os pontos, como ele mesmo descreveu naquele famoso discurso em Stanford, exemplificando com uma aula de caligrafia que, anos depois, inspirou as fontes tipográficas revolucionárias do primeiro Macintosh. Uma visão tão nítida, tão ambiciosa, talvez exigisse por natureza uma execução intransigente. O foco obsessivo dele, encapsulado na máxima inovação é dizer não a 1000 coisas, parece intrinsecamente ligado à determinação férrea dele e, sim, à impaciência com qualquer coisa que ele percebesse como medíocre, desfocada, um obstáculo à realização da visão. Talvez essa intensidade, essa dificuldade em lidar com ele, fosse a manifestação externa de uma mente que operava numa frequência diferente, sabe? Que via o futuro com uma clareza singular e que não tinha tolerância para o que considerava desvios ou concessões. A dificuldade, nesse sentido, não seria um defeito a ser superado, mas parte integrante do pacote que produziu a inovação radical. No entanto, como explicar, então, que outras grandes realizações associadas a ele ocorreram em contextos bem diferentes? O sucesso inicial da Apple dependeu criticamente da parceria com Steve Wozniak, um engenheiro brilhante, mas com um temperamento notavelmente diferente, né? Muito mais colaborativo, menos confrontador. O estrondoso sucesso da Pixar, embora o Jobs tenha sido fundamental como investidor e líder estratégico após a compra da Lucasfilm, dependeu enormemente do talento coletivo e da cultura estabelecida por figuras como Ed Catmull e John Lasseter, que o Jobs teve a inteligência de manter e apoiar.
E talvez o argumento mais forte contra essa inseparabilidade do gênio e do comportamento difícil seja a escolha do Tim Cook como sucessor dele. O Cook é conhecido por um estilo de liderança radicalmente distinto, mais calmo, operacional, colaborativo. O próprio Jobs o escolheu, sugerindo um reconhecimento de que a continuidade do sucesso da Apple não exigia necessariamente a perpetuação do estilo pessoal e intenso dele. Isso aponta para uma realidade mais complexa. O ecossistema de sucesso da Apple sempre foi multifatorial. Dependeu do talento de milhares de engenheiros, designers, do timing de mercado, de uma cultura de design forte e, claro, da visão do Jobs. Mas atribuir o sucesso somente à personalidade difícil dele é, a meu ver, uma simplificação que ignora as contribuições cruciais de muitos outros e a própria capacidade de adaptação da organização e, talvez, do próprio Jobs em momentos-chave. O sucesso pode ter vindo apesar de certas características negativas, impulsionado pela visão e pelo esforço coletivo. Em suma, eu mantenho a minha posição. A intensidade quase sobre-humana, a exigência implacável pela perfeição e a recusa em comprometer a visão singular dele, mesmo que isso gerasse atritos, dificuldades interpessoais, foram elementos constitutivos das inovações disruptivas e do renascimento espetacular da Apple sob a liderança dele. Para efetivamente deixar uma marca no universo como ele ambicionava, talvez essa abordagem extrema não fosse apenas um estilo, mas uma condição necessária para quebrar paradigmas e materializar o futuro que ele concebeu com tanta clareza. Eu concluo reforçando que, embora a visão transformadora de Steve Jobs seja indiscutível, o estilo de gestão dele gerou conflitos documentados e sérios que levaram à própria saída dele da empresa que fundou e criaram um ambiente de trabalho reconhecidamente desafiador. O sucesso monumental da Apple é, portanto, uma narrativa rica e multifacetada. Ela envolve a notável resiliência do próprio Jobs após sua queda, o timing preciso de inovações no mercado, o brilho coletivo de inúmeros talentos dentro da empresa e a capacidade da organização de se adaptar e prosperar, inclusive sob estilos de liderança muito diferentes. Reduzir essa história complexa unicamente ao impacto de uma personalidade difícil, por mais genial que fosse o indivíduo, é ignorar a interação de múltiplos fatores que estão evidenciados no próprio material que analisamos. Fica evidente que a figura de Steve Jobs e o legado dele continuam a provocar debates acalorados e reflexões importantes. A trajetória dele levanta questões perenes sobre os limites éticos, práticos da liderança, a verdadeira natureza da inovação radical e o custo humano que frequentemente parece acompanhar grandes saltos tecnológicos e empresariais. Exatamente. E analisar essas perspectivas distintas, ambas ancoradas nos eventos documentados da vida dele, nos permite aprofundar a compreensão não apenas sobre o Jobs, mas sobre como indivíduos complexos, com suas luzes e sombras, moldam e são moldados pelas organizações e pelo tempo em que vivem.